Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindo, meu irmão, bem-vindo, minha irmã, a esta reflexão do quinto domingo da Páscoa. Hoje, o amor identifica os seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a identidade de todo cristão, o amor e a fraternidade. A primeira leitura deste domingo, continuamos na pedagogia dos Atos dos Apóstolos, a igreja que está nascendo, que está caminhando, que está se desenvolvendo. Nós notamos desde o domingo passado a missão apostólica de Paulo e Barnabé, que agora, pelo Espírito, eles discerniram que cada um deve seguir o seu caminho e evangelizar. Pois bem, a missão apostólica, a evangelização, o anúncio de Paulo e de Barnabé. Nos Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 14, dos versículos 21 ao 27. E notamos então, toda a perseguição, ela é superada no amor e na fraternidade, ou seja, na comunidade. A formação que Paulo especialmente faz é uma formação comunitária. A comunidade de Antioquia, a comunidade de Jerusalém, a comunidade da Grécia, diversas comunidades. A igreja verdadeiramente é comunidade, a Assembleia de Deus reunida ao redor do pão e da palavra. Assim, ele nos ensina que a dificuldade que cerca esta comunidade é superada na fraternidade, é superada no amor. O amor que Jesus nos ensina em toda a sua passagem terrena até a sua ressurreição. E que a igreja vem colocando em prática na realidade da comunidade. Assim, notamos na leitura deste domingo dos Atos dos Apóstolos toda a ação profética e apostólica desses dois homens que anunciam a palavra de Deus. E notamos um dado muito interessante, a instituição de presbíteros. Por onde eles passam, eles agora deixam homens responsáveis por aquela comunidade. Os presbíteros, os anciãos, são homens responsáveis por aquela comunidade, em animar, em vigiar, em defender a fé daquele povo, aquelas pessoas. Vejam só, o início da igreja, notamos o que hoje nós entendemos pela instituição igreja, a atividade, o serviço dos apóstolos e agora, vejam, dos presbíteros, dos primeiros padres da igreja. Pois bem, Cristo então nos faz comunidade no serviço. Viver a fraternidade, na essência da coisa, é viver o serviço uns aos outros. Como eu disse logo antes, viver ao redor da mesa da palavra e da mesa do pão, da Eucaristia, é este pão que nos alimenta, esta palavra que nos fortifica e orienta para o serviço. A fraternidade em si é o serviço uns aos outros. É esta a linha mestra de toda a comunidade cristã. Pois bem, no Evangelho deste domingo de João, no seu capítulo 13, nós vamos ver o discurso de Jesus, um discurso de despedida, afinal, que ele nos dá um mandamento. Na primeira parte do Evangelho, nós notamos Judas, que sai daquele ambiente da ceia e vai entregar Jesus. Mas Jesus não julga nem condena. Ele respeita a liberdade do homem de forma integral. Se assim não respeitasse, ele estaria limitando a figura do homem. E o amor nunca prende, mas liberta verdadeiramente. E notamos, Jesus se despede e deixa uma recomendação. Jesus serve, mas não julga nem condena. Pois bem, a morte é a manifestação verdadeira da glória. A morte. Entrega por amor. E é uma entrega total, não parcial. Quando aqui desde a primeira leitura falamos do amor e da fraternidade, é o amor verdadeiro e completo, que se entrega sem barreiras, sem limites. A lógica de Deus, portanto, é o amor total, a entrega até o fim. A entrega a dar a vida pelo outro, a vida pela comunidade, o serviço. Assim é que nos guia a palavra de Deus e o amor verdadeiro, a entrega. E ele nos dá então um novo mandamento, o dom de si. Amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. E qual é a referência? O próprio amor de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei.
A referência é o amor de Cristo. A referência é o serviço de Cristo em prol da fraternidade e em prol do reino, da comunidade. Pois bem, o amor se dá neste serviço, nos atos, não em palavras só, mas em atos verdadeiramente. A identificação do cristão, reforçando assim o Evangelho, é o amor e o serviço. Primeira leitura, o amor e a fraternidade na comunidade. No Evangelho, o amor e o serviço. O serviço se dá na comunidade. Serviço e fraternidade se encontram e é reforçado pela base que é o amor. O amor não tira a liberdade, como eu falei, mas concede inteiramente. Assim, pelo amor e pela fraternidade é que serão reconhecidos os verdadeiros discípulos de Deus, os verdadeiros discípulos de Jesus. Por fim, a segunda leitura retirada do Apocalipse de São João, no capítulo 21, dos versículos do 1 ao 5. Entre Deus e o mal, a vitória é do bem, é da vida, Deus mesmo. Da morte vem a vida, da doação vem a fraternidade e o amor. A chegada do novo céu e da nova terra, a igreja nascente, o tempo do Espírito, a ação de Cristo. A liberdade verdadeira nos foi dada pelo Cordeiro. Este Cordeiro que a igreja, milhões de milhões, milhares de milhares, estão reunidos ao redor do verdadeiro Cordeiro. Em Jesus, tudo é renovado, tudo é perfeito. O sofrimento e a morte passaram, restaram o amor e o serviço. Que a palavra de Deus, deste quinto domingo da Páscoa, nos reforce a vivência do amor, do serviço e da fraternidade em comunidade. Que Deus nos abençoe e nos guarde sempre. Amém.